A delação, sem dúvida, é um instrumento que tem ajudado muito aí o processo de diminuição dos índices, ou pelo menos da impunidade em relação à corrupção. Mas a delação todo mundo sabe, todo mundo diz, todo mundo afirma, é preciso comprovar. Não adianta só delatar, é preciso ter a comprovação ao final, né? Então, voltamos à mesma questão. Nesse caso, o deputado Guilherme teria que ter o direito a dúvidas ainda, mas volto a dizer, reputação ilibada tem esse conjunto muito abrangente. Os governadores, eu me refiro ao Brasil, Mato Grosso apenas, os governadores e as Assembleias Legislativas erraram muito em relação aos tribunais, às indicações dos tribunais, muito. Ao longo de muitos anos indicaram pessoas que não tinham vocação, que não tinham preparo para serem juízes de conta. E muito em cima, devemos reconhecer, de conveniências políticas, né? Por isso que diziam, lá é um lugar de aposentados políticos. É um cargo vitalício, que a gente fala, não é vitalício, porque vitalício é até morrer, mas ele é um cargo de segurança até os 75 anos, você tem 100% de liberdade, é um cargo que tem um excepcional salário, é um cargo que lhe dá condições de exercer poderes no sentido de julgador de contas públicas, é um cargo que te dá todo o apoio de assessoria, você tem uma dezena de cargos para te assessorar no gabinete. Somatória toda eu não tenho, mas os salários do tribunal são salários bons, salários de assessoria, variam entre 3 mil até 10 mil reais. O salário de um conselheiro? Salário de conselheiro é 90,2% do salário do ministro do Supremo, 33 mil reais, então em torno de exatamente 31 ponto alguma coisa. Mas fora isso tem outros... Você tem verba indenizatória para você poder trabalhar, mas você não tem diária também, né, para andar o Estado, para você fazer o trabalho. E tem essas questões aí de auxílio que foi cortado agora, um deles, a moradia que foi cortado, não me lembro, o Supremo, mas tudo tem que ficar dentro do limite, né, do limite constitucional. Os outros recebimentos em tese, porque tem que ficar no limite de 31 mil, todos somados. Só tem um que está fora, em torno não me lembro se é 2 ou 3 mil reais, um desses auxílios, que está fora do limite. Fora isso, a AVI você não pode considerar um salário. A AVI é para você se movimentar e bancar os custos dessa movimentação. Eu acho assim, muito temerário você contaminar uma instituição em razão de um problema de um membro da instituição, né? O problema é do membro da instituição, não é da instituição. Em relação ao conselheiro Sérgio Ricardo, é claro que é um ruído negativo, mas não contamina a instituição, a não ser no juízo geral, porque essas questões do conselheiro Sérgio são antes dele se tornar conselheiro. Em relação à atividade dele como conselheiro, nesses anos que ele está, ele tem atuado de forma propositiva e positiva no tribunal. Seu julgamento, o resultado do seu trabalho tem sido, não há nada que o acuse de nenhum tipo de irregularidade como conselheiro. Essa vaga que está se debatendo, que é a vaga do conselheiro Humberto Mosaico, isso é uma coisa que também está pacificada no Brasil. A origem da vaga ninguém se discute. Então, é da Assembleia quem indica a Assembleia, é do Executivo quem indica o Executivo. Isso está pacificado. Mas todas as Assembleias do Brasil hoje, eu estou vendo que a presidente da Associação dos Auditores já teve como presidente Botelho, no Brasil praticamente todas já têm um rito aprovado em plenário, tipo uma resolução com todos os critérios para fazer a indicação, a sabatina e a aprovação dos indicados. Então, a última que eu me lembro, em Espírito Santo, teve 22 candidatos. Foram 22 candidatos. Então, até qualquer um pode ir lá, depois que o rito estiver definido, e se candidatar. Agora, a legitimidade para a escolha entre os 22 é do plenário da Assembleia. Se eu saio do tribunal, como quero sair, no final, eu sou de origem do Executivo. E como o Mato Grosso é um dos únicos tribunais do Brasil que não cumpre a Constituição, pelo seguinte, a Constituição determina que o plenário dos tribunais tem as duas carreiras com representação no plenário. E no Mato Grosso não tem nenhuma das duas. Mas é explicável, porque quando o Executivo nomeou nós três, em 2000, 2001, o conselheiro Walter e o conselheiro Novelli,
não havia as carreiras públicas no Mato Grosso. O tribunal não tinha feito o concurso. Passou a tê-lo quando, em primeiro mandato de presidente, em 2009, eu dei posse a 4 procuradores que tinham sido aprovados no concurso que o tribunal realizou, 4 procuradores do Ministério Público de Contas e 3 conselheiros substitutos, que também tinham sido aprovados no concurso. Então, de lá para cá, de 2009 para cá, qualquer um de nós 3, Antônio Joaquim, Walter Albano ou Novelli, que sair, obrigatoriamente, 2 tem que repor no plenário a representação. Então, se eu saio, o primeiro da lista é um conselheiro substituto. Se o Walter ou o Novelli saem, tem que ser um procurador do Ministério Público. Se chegar no terceiro, sair dos 3, aí sim, o governador é livre escolha, mas com os limites da Constituição.